Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Hoje começamos com um tema que fomos abordando aqui algumas vezes, a habitação, ou melhor dizendo, a falta da mesma no concelho de Santo Tirso. Neste momento, um pouco por todo o concelho, a queixa é a mesma, a falta de casas para arrendar. As habitações são poucas e as que aparecem acabam por ter rendas desajustadas aos ordenados que a maioria das famílias recebem. O que ouvimos muitas vezes são pessoas que referem que compraram ou arrendaram casas nos concelhos vizinhos, pois é mais barato que em Santo Tirso. Que se passa, afinal, com a habitação do nosso concelho? Bem, é um problema muito complexo. Eu penso que o primeiro grande problema que ocorre com a falta de habitação, nomeadamente a chamada habitação para a classe média baixa e a habitação social, é que há uns anos esta parte não se faz absolutamente nada em termos de habitação. Portanto, houve uma década entre 2002 e 2008 em que de facto se fizeram grandes investimentos em Santo Tirso. Recordo que foram feitas 500 habitações por 16 freguesias das antigas 20 para a habitação social, conjuntos habitacionais. Lembro-me do conjunto habitacional, por exemplo, no Val de Lessa da Água Longa, o conjunto habitacional da Agrela, o conjunto habitacional da Reguenga e de muitos outros. Por todo o concelho, como disse, o conjunto habitacional, por exemplo, da Palmeira, o conjunto habitacional de Bordões, o conjunto habitacional de Santo Tomé, o conjunto de Vila das Aves, de São Martinho do Carmo. Portanto, fizeram-se vilarinho, muitas habitações, 500 ao todo. Foi um investimento na altura da ordem dos 25 milhões de euros. Portanto, um investimento muito forte. E, por outro lado, fizeram-se também habitação a custos controlados. O Concelho de Santo Tirso para a habitação. Mas isso foi até 2008, 2009, 2010. A partir daí, na altura não se fez investimento, mas nomeadamente nos últimos 10 anos, não se fez praticamente nada, a não ser algumas obras de recuperação. As construídas precisam de recuperação e de criação de condições térmicas em alguns edifícios. Portanto, estão a ser feitos, ou foram feitos algumas, mas, portanto, o investimento que não foi feito traduz-se hoje em faltas. Portanto, hoje, uma família carenciada quer habitação de renda acessível e não o consegue. E às vezes até nem precisa ser uma família carenciada, ou uma própria família, ou um casal que esteja a começar a vida. Estou a falar por níveis sociais. Uma família carenciada, uma família de classe média baixa, também não arranja casas a preços compatíveis. E também não compra casa porque hoje os pedidos de empréstimo subiram muito. Aliás, com a subida da Euribor, vamos ver qual vai ser o resultado nas prestações da casa que os atuais proprietários que recorreram, quais vão ser essas prestações. Fala-se em subidas muito graves, o que vai também criar grandes problemas às famílias. E o facto é que, apesar de nos últimos anos o Governo vir falando de iniciativas na área da habitação, o facto é que nós olhamos para os valores e ficamos alarmados. Por exemplo, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência para a Habitação, só tem um grau de execução de 3%. Ou seja, faltam executar 97% daquilo que são as necessidades previstas no PRR. Por exemplo, o município de Santo Tirso ainda não tem nenhuma candidatura aprovada para a construção ou reabilitação. Pois eles têm, nós até já falámos aqui, têm um contrato já aprovado no valor de 19 mil euros. Sim, mas 19 mil euros dá para arranjar talvez algumas recuperações. Um compartimento de uma casa. Portanto, não é valor significativo. Sim, não dá para construir casas, certamente. Exatamente. Quando estamos a falar do PRR, estamos a falar em milhões, não é? E Santo Tirso, tal como outros concelhos do país, merece ter habitação acessível, habitação a custos controlados, merece ter investimento.
haverá um acordo entre a Câmara Municipal e o Governo, que é de outubro, acho eu, de 2021, mas desde aí falou-se também de umas centenas de casas que iam ser recuperadas, mas, como digo, falou-se também em novas construções ou com apoio a fundo perdido ou então com juros bonificados, mas o facto é que até hoje não se conhece nenhum projeto que esteja aprovado, não se conhece os terrenos onde se vai construir, não se conhecem os locais onde se vai reabilitar e isso prejudica muito a habitação. Porque aquilo que está a aparecer no mercado habitacional, fruto da lei da procura, são os empreendimentos com habitações tipo T3, tipo T2, tipo T4, mas a custos muito altos. E mais nas zonas urbanas, que é Santo Tirso, onde as casas mais caras são vendidas, é um facto. A prova é que as empresas e as imobiliárias têm transacionado tudo aquilo que se constrói, mas são casas muito caras. O T3, o T4 custa 300 mil euros. Quem é que pode pagar 300 mil euros? Sim, e tendo em conta Quem é que pode recorrer ao crédito? Mesmo quem é que pode recorrer ao crédito e pagar a prestação? Qual é a prestação mensal para o tal tipo de habitação? Portanto, antes pelo contrário, que se façam casas para todos os estratos etários. E, nomeadamente, penso que em Santo Tirso o que está a fazer falta, e aí urge, responder à classe média e à classe média baixa, e também às famílias mais carenciadas, porque estes três estratos sociais precisam de apoio e não podem colocar todo o seu produto dos seus salários a pagar rendas ou a pagar prestações. E os valores que têm atingido as rendas, em Santo Tirso, nomeadamente, são valores astronómicos. Quem fala em Santo Tirso fala ainda recentemente, artigos publicados na imprensa local falam do valor das rendas que já se pagam em algumas destas freguesias e vilas, principalmente vilas, como digo, meios urbanos, e isso tem trazido muitos problemas para o concelho de Santo Tirso. Acaba também por afastar as pessoas do nosso concelho. Claro, se criarmos empregos e depois as pessoas que estão a trabalhar não tiverem casas com renda acessível, as pessoas vão morar para onde as rendas são mais acessíveis. E penso que urge implementar a estratégia local de habitação. Os vistos já estão assinados há quase um ano e meio, ou mais até, e hoje, portanto, investir nessa área, até porque, colocando no mercado rendas mais baixas, isso obriga a que as rendas mais altas baixem. Porque se houver acesso a habitações com rendas mais baixas, as pessoas, quando tiverem que optar, em vez de optar por uma renda de 800 euros, se tiverem a possibilidade para o mesmo tipo de apartamento ter uma renda de 400 euros, nem que não tenha tantas condições, vão para essa renda. Portanto, o mercado aí precisa de ser, vá lá, picado e não haver só um investimento que depende da chamada da lei da oferta e da procura. E como disse há pouco, a oferta é cara e não é muita, não é excessiva. E há estratos da população que não têm acesso aos níveis de mercado e aos preços de mercado que são praticados. Portanto, penso que é um processo que vai dar uma volta grande. Torno a referir que o próprio Governo está aflito com o que se está a passar. Aflito no sentido de que foi convocado para quinta-feira, dia 16, um Conselho de Ministros especial só com temas da habitação. Isso revela que, de facto, as coisas não andam bem. Já é sabido que... Estão a desaproveitar a possibilidade destes fundos europeus. O PRR é sabido que não tem tido o grau de execução. Aliás, o próprio Presidente da República já chamou a atenção várias vezes para as questões do Plano de Recuperação e Resiliência. Recordo-me que quando a inauguração do edifício sede do município da Trofa fez um discurso, eu diria que muito violento,
estava lá a Ministra da Coesão Territorial, eu ouvi pessoalmente aquilo que não imaginava, e agora, porque se sabe também, e em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, o próprio Presidente da República quer ir com o Primeiro-Ministro visitar investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. E eu também já agora gostava de ver que investimentos é que vão visitar no âmbito da habitação. 3%, não terão muito para 3% será muito pouco. visitar. Alguns municípios já estão a dar conhecimento público, municípios da Zona Sul, de grandes investimentos que vão ser feitos, que já estarão aprovados. Mas isto é tão importante, é um assunto que não se pode resolver momentaneamente. Da escolha do projeto, a fase da aquisição dos terrenos, a fase do financiamento, a fase do concurso público, a fase da adjudicação, a fase da execução da obra, que demora anos, e depois as licenças de habitabilidade e ocupação, isto passam-se muitos anos. Se um processo de habitação social arrancar hoje, em Santo Tirso, precisa, no mínimo, de 5, 6, 7 anos para se concluir. Porque é assim, os prazos são assim. Agora, o que está é tardar em arrancar. O Governo tem de explicar por que razão, até ao fim de 7 anos, isto não arrancou. As câmaras também têm de explicar porque é que não arrancaram também. Também tem de haver vontade política das autarquias para se investir em habitação. Habitação, usando uma linguagem popular, não dá muito no olho. A habitação não é uma estrada, não é uma autoestrada, não é um equipamento público muito importante. Geralmente, e para a habitação social, não fica localizada em sítios muito nobres. Portanto, por vezes, a opção política vai no sentido daquilo que dá mais aspecto, dá mais visibilidade, e é que eu penso que poderá eventualmente estar a ser cometido um erro. Portanto, o que eu espero aqui em Santo Tirso, mas espero mesmo, até porque se não houver habitação, vamos começar a caminhar para aquilo que tínhamos antigamente, que eram barracos, e muitos, que foram todos demolidos em Santo Tirso. Foram todos demolidos. Recordo bem da região terem sido demolidos mais de 100 barracos. Foram todos demolidos, lembro perfeitamente. Estavam a ser habitados clandestinamente e foi resolvido o problema. Em seguida foram demolidos muitos barracos. Há outras freguesias do concelho onde as pessoas foram realojadas nos conjuntos habitacionais de habitação social que não tinham condições nenhumas para viver. Portanto, é preciso não deixar que essa onda cresça, porque isso depois fica caro à sociedade, fica caro às famílias, fica caro aos filhos, aos netos. Os nossos jovens não têm níveis de formação e de educação adequados e depois temos situações de marginalidade que conduzem a problemas graves associados a questões graves, sei lá, da droga, da prostituição e de outras áreas muito difíceis, coisas que devemos combater. E isso combate-se só de uma forma, é com habitação acessível e capaz, de forma a responder às populações. Como digo, estamos a começar o processo, esperemos que dentro em breve tenhamos novidades e com esta questão agora que vai ser novamente explotada pelo Primeiro-Ministro da próxima quinta-feira, espero também que o Primeiro-Ministro olhe para este tema como um grande tema. Ele tem com ele a trabalhar uma ministra, uma jovem ministra da Habitação, que era a secretária de Estado da Habitação. Agora, fazer prova de que é capaz de resolver o problema dos cidadãos do país. Uma coisa é certa, a habitação social não se resolve só ao nível autárquico. Ao nível autárquico precisa dos apoios estatais. Apoios ao nível do financiamento, apoios ao nível da legislação, apoios ao nível dos terrenos, do planeamento. Portanto, o papel importantíssimo que tem a Administração Central e o Governo Central é importante para, em colaboração com as autarquias, chegarem aos resultados que pretendem, que é de conseguir, em termos dignos, habitação para todos, que aliás é um dos preceitos constitucionais.
A habitação é um direito das pessoas nos termos da Constituição da República Portuguesa. Implementar esse direito compete às autoridades centrais e às autoridades locais. Outro tema na ordem do dia são as greves nos vários setores, que acabam também por afetar o nosso concelho. A semana passada tivemos greves no setor da educação, dos transportes, da saúde e até da agricultura. Uma semana com vários setores em protesto em simultâneo. O que se passa com o nosso país? Qual será o motivo de tanta insatisfação? Ora bem, quem tem vindo a apreciar o que se vai passando sabe que o governo atual, que é liderado pelo primeiro-ministro António Costa, teve uma primeira fase em que fez um acordo, chamemos-lhe assim, não de gestão direta, fez um acordo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Aliás, hoje a grande novidade que há é que a dirigente do Bloco de Esquerda se demite. Isto não acontece por acaso. Não acontece por acaso neste momento, depois de 10 anos estar à frente do Bloco de Esquerda. É a grande novidade do dia da manhã, novidade política. E o que eu digo é o seguinte: quando houve o acordo e o governo era minoritário, o primeiro governo não tinha maioria absoluta, longe disso. Houve, apesar de tudo, um grande equilíbrio social. E quando o governo, há um ano atrás, consegue a maioria absoluta, todos tínhamos a expectativa de que iríamos ter muita estabilidade económica, muita estabilidade social e que muitos dos problemas que iriam ser ultrapassados com essa nova governação. Infelizmente assistiu-se a uma série de situações absolutamente improváveis que levaram mesmo à admissão de alguns membros do governo, ministros e secretários de Estado, e algumas situações mesmo até anómalas, até pela forma como ocorreram. E áreas como a educação. A educação atravessa um grande problema. E a questão dos professores, a questão dos salários dos professores, a questão de que o assunto não tem evoluído em termos de solução, as reivindicações dos professores, que já são muito antigas, algumas delas são muito antigas. O problema da contagem de tempo de serviço, o problema das carreiras, o problema da progressão, o problema das cotas, uma série de situações que levaram os sindicatos para situações extremas. E, por outro lado, também se assiste a uma coisa que é preocupante, porque mesmo ao nível sindical há uma forte divisão entre os sindicatos. Por um lado, aqueles que estão associados à FEMPROF e à CGTP, e, por outro lado, aqueles que estão associados ao novo sindicato, o STOP, o Sindicato de Todos os Professores. Aliás, viu-se na última manifestação do passado sábado em Lisboa que a manifestação quebrou em duas e houve dois discursos. Por um lado, um discurso feito na Praça do Comércio e depois um discurso feito na Rua de Acesso, onde todas as pessoas ligadas ao STOP tiveram outro tipo de discurso liderada pelo presidente do STOP. Ou seja, a questão da educação é uma questão que tem abalado muito a escola, tem abalado muito os alunos, que são as grandes vítimas de tudo isso, abala também os professores, e aquilo que tem de haver é capacidade política de resolver este problema para que as greves não se eternizem. Já foi declarada, julgo que foi mesmo pelo STOP, a continuidade da greve. Estas greves penalizam todos. E, como digo, quem mais penalizam são os alunos. Os professores também são penalizados, porque eles, quando fazem greve, não recebem. Estão a lutar pelos seus direitos, mas também são penalizados. Portanto, os pais são penalizados porque, como os filhos não têm aulas, têm de usar métodos muito específicos para responder às necessidades dos filhos. Não havendo cantinas, não havendo bibliotecas, não havendo estabilidade, os alunos não frequentando a aula, os processos de aprendizagem que não acontecem regularmente, tudo isto é negativo. Portanto, eu na área da educação acho que não é um assunto fácil. Eu não queria estar na pele do Ministro da Educação. Mas o Ministro da Educação também o tem Ministro andado da Educação desaparecido. tem nas mãos, ele não está lá há muito tempo, tem nas mãos um drama muito importante. É lógico que dirão, mas ele era o Secretário de Estado de Educação. Era. Portanto, devia estar preparado para o que ia acontecer, porque isto andou, foi a bola de neve que foi crescendo até que, a determinada altura, começou a ir pelo monte abaixo. E agora vamos ver como vamos parar.
Portanto, eu acho que há uma solução para o assunto, na minha opinião. Até agora não se ouviu nenhuma posição pública do Primeiro-Ministro, do Dr. António Costa. É a altura do Dr. António Costa tomar mesmo posição e definir o que pretende, até onde pode ir, porque possivelmente o Governo não vai poder responder a todas as reivindicações da classe dos professores e tentar ultrapassar este assunto uma vez por todas, porque senão vamos ter um ano muito instável e isso é muito, muito negativo para os nossos jovens que andam em processos de aprendizagem muito importantes para a sua evolução. Os outros setores também, nomeadamente a saúde, também já têm vindo a fazer algumas greves de enfermeiros. A saúde tem tido menos problemas. Eu acho que a entrada do novo ministro mudou um pouco. Ele está a tentar dialogar com as ordens, com os sindicatos, implementou aquele novo sistema de orientação da saúde nacional com um diretor executivo para o Serviço Nacional de Saúde, que é o Fernando Araújo, o professor Fernando Araújo, que é um ex-diretor do Hospital de São João, um homem com muitos conhecimentos na área da saúde, e eu penso que há ali um equilíbrio muito grande entre o ministro, o Dr. Manuel Pizarro, e, portanto, temos tido greves, assiste-se a greves dos enfermeiros. Os médicos não andam muito pacientes para o que está a acontecer. Também há questões salariais, sabe-se isso perfeitamente. Está a haver um grande abandono dos médicos do Serviço Nacional de Saúde para a privada, porque de facto eles são muito melhor remunerados na privada. Portanto, é um assunto que tem de ser também muito bem, mas vamos ver se o Ministro consegue ultrapassar estes assuntos. Eu confio nele, conheço-o pessoalmente, ele irá fazer tudo o que lhe for possível para ultrapassar e a situação, de facto, na saúde está muito longe de ser a situação que neste momento há na educação. Há outros problemas nos transportes, as greves dos transportes, comboios têm tido aspectos muito negativos para as pessoas que vão trabalhar todos os dias, que não têm forma de ir transportar se não forem no transporte público, possivelmente estarão a usar o transporte privado, estarão a usar os autocarros, mas isso causa sempre muitos problemas de tráfego, de atrasos, de paralisações, de chegada tardia aos empregos, e portanto é mais um setor em que há problemas. Isto estranha-se por uma razão, porque de facto estamos num governo de maioria absoluta. Ultimamente as coisas pacificaram um bocado, pelo menos ao nível do governo, não tem havido substituições de membros do governo. Vamos ver se as coisas se estabilizam e se o governo consegue ultrapassar estes problemas, nomeadamente nas áreas que acabei de referir. Avançando, destacamos também, vamos destacar hoje aqui no nosso programa também o campeão Armindo Araújo, que apresentou o projeto desportivo para 2023, anunciando a novidade que também vai competir no campeonato todo-terreno, sendo o primeiro português a competir nos dois campeonatos. É um orgulho para todos os tircenses. Certamente. Aliás, ele definiu as razões pelas quais vai competir no todo-terreno, porque eu penso, e ele disse-o, que ele quer ir ao Dakar. E é lógico, um piloto como ele faz parte do trajeto normal de um corredor profissional como ele, chegar até ao Dakar, como fizeram muitos campeões como ele já foi campeão do mundo, é uma coisa que as pessoas por vezes se esquecem. Campeão do mundo e campeão nacional várias vezes. Sim, 7 vezes campeão nacional. Efetivamente leva o nome de Santo Tirso mais longe. Muito longe, não. Eu conheço o Armindo Araújo há muitos anos, conheço-o desde há 20 tal anos, como desportista, não é? Quando ele começou a correr e quando ganhou o primeiro campeonato de Portugal, em situações perfeitamente interessantes pela maneira como ele conseguiu ganhar o campeonato. Aliás, a Câmara Municipal de Santo Tirso, julgo que foi em 2000, atribuiu-lhe a medalha de mérito desportivo. A medalha de prata, na altura para ele ficou feliz, recordo-me perfeitamente, ele era muito jovem, e depois a partir daí ele foi começando a correr por esse mundo fora. Eu particularmente acompanhei-o em algumas provas a nível mundial, nomeadamente no Rally da Acrópole, onde acompanhei a prestação dele, foi simplesmente fabulosa, em que foi no ano em que ele acabou por ganhar o Campeonato do Mundo em PWRC, no céu de Mitsubishi, em que ele corria. É um corredor com méritos absolutamente internacionais,
é um homem que é uma imagem de marca do Conselho. Ele sempre disse que era o piloto de Santo Tirso. É muito importante. A origem da família dele, o pai, nomeadamente, a mãe é de Pevidém, mas o pai é de Vila das Aves. Ele está muito ligado à Vila das Aves. O pai vive no Conselho. Os irmãos também residem aqui. Ele, dizem que também já reside em Santo Tirso. Sim. Não sei exatamente. Mas é um homem que, de facto, que construiu uma imagem de marca na pilotagem nacional. Eu tive a oportunidade de ver várias apresentações dos seus automóveis ao longo dos anos, porque eu acompanhei durante muitos anos e percebi a importância que ele tem no desporto nacional e porque é que empresas de referência nacional o apoiam. Basta ver as empresas que o apoiam para as corridas e percebe-se da importância que ele tem, porque essas empresas dão-lhe publicidade, entre aspas, porque ele também reflete essa publicidade ao nível dos ganhos das próprias empresas. Embora tenha de haver sempre aí muito boa vontade. Portanto, o Armindo Araújo está numa fase da vida muito importante, vai enverdar pelos dois campeonatos, o Campeonato Nacional de Rallys e o Campeonato de Todo Terreno. Recordo que a origem dele foi nas motas, todo terreno, não era motas em velocidade, mas era chamadas motas, julgo que o termo técnico era de enduro. O Armindo Araújo é um piloto que eu conheço muito bem e espero que ele tenha grandes êxitos e que chegue ao Dakar e que ganhe também o Dakar. Claro. Ele é um piloto capaz de, numa prova como o Dakar, fazer uma prova absolutamente excepcional, só que ele faz as coisas com cabeça. Ele está a preparar isso, está a arranjar os suportes nacionais e internacionais. É lógico que isto obriga também à participação de marcas e depois há que atacar o deserto e ganhar. Certamente. O deserto onde for, porque o Dakar nos termos formais já não é. O Dakar já foi disputado na América Latina, não é? Portanto, Destaco também o Rotary Clube Santo Tirso, completou ontem 52 anos de vida, mais de meio século a trabalhar em prol de causas de ajuda ao próximo. muito bem, eu tenho alguma ligação ao Rotary, algumas das grandes iniciativas que o Rotary tomou ao longo dos anos de Santo Tirso, se me permite, tiveram também a minha participação, por colaboração mútua entre a autarquia na ocasião e o Rotary, as direções sucessivas do Rotary. O sistema de Rotary é muito interessante. Eles todos os anos mudam de direções de presidente. Ali um presidente não fica eternamente. E com os vários presidentes também trabalhei. Aliás, o Rotary honrou-me porque me atribuiu o cargo, não é um cargo, não é atribuiu-me o lugar de sócio honorário. Com muita honra o refiro aqui. Tive, de facto, grandes relações e hoje já há obra feita fruto daquilo que aconteceu. Recordo aquilo que é a imagem de marca da escultura em Santo Tirso, que é a estátua da homenagem ao operário têxtil, situada na saída de Santo Tirso, na rotunda, próxima do cemitério. Destaco também as instalações onde funciona o Rotary no mercado Nuno dos Torreões e destaco outras iniciativas como congressos internacionais e várias iniciativas que sei que têm continuado, nomeadamente a última iniciativa que o Rotary arrancou, que é a iniciativa dos caminhos São Rosendo. Portanto, o Rotary está de parabéns, são 52 anos, é uma referência a nível nacional e a nível internacional. E, portanto, os meus parabéns para os atuais dirigentes e neles para todos os membros de Rotary que constituem lá uma espécie de uma célula muito importante das várias profissões existentes no nosso Conselho. Para finalizarmos, vou dar também destaque às obras do Hospital de Santo Tirso, que estão em fase de conclusão, com previsão de abertura da nova ala de saúde mental, já para este verão. Espero bem que sim, espero bem que sim. Porque demorou tantos anos a arrancar esta obra. Aliás, eu lembro-me uma afirmação que me fez o atual ministro Manuel Pizarro, que é bom que se saiba que é um médico especialista em medicina interna que trabalhou aqui no Hospital Santo Tirso e que foi das pessoas mais empenhadas na resolução deste problema. Mesmo estando fora do governo na altura, ele foi das pessoas que mais pressionou
para que o Hospital Santo Tirso tivesse esta nova unidade que está em construção, que começou, na minha opinião, tardiamente, muito tardiamente. A burocracia que existe na administração pública para determinados edifícios públicos é absolutamente incrível. É absolutamente incrível. E então, na área da saúde, ninguém entende porque é que as unidades hospitalares demoram tanto tempo a ser feitas, porque é que demora tanta burocracia, porque é que é precisa tanta questiúncula burocrática e, finalmente, há 1 ano e meio ou pouco mais, este edifício que está agora a acabar arrancou e está em fase de conclusão, e isso é de registar. É lógico que as obras custam a acabar, às vezes anuncia-se a obra para já, mas depois, quando chega à altura dos acabamentos, em termos de obra, que se verifica que falta muita coisa. E há outra coisa, é que um hospital não é só paredes e infraestruturas, é todos os equipamentos que é preciso lá colocar, todo o mobiliário, e depois é preciso o chamado capital humano. São os médicos, os enfermeiros, os auxiliares administrativos, a segurança, tudo isso são aspectos muito importantes. Mas parece-me que está bem encaminhado. É um primeiro grande passo que tarda muito. Eu lembro-me bem do que se lutou por isso em 2011, porque era então secretário de Estado da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, e ele deu um despacho no sentido de arrancarem as obras e até dotou esta obra dos valores que havia para ser disponibilizados ao Orçamento de Estado. Recordo-me bem, numa carta que recebi do então Secretário de Estado da Saúde, ali por fevereiro de 2011, onde ele dizia de onde vinha o dinheiro para arrancar. Bem, isto começou em 2011. Estamos em 2023. Portanto, isto demorou 12 anos. Pelo meio também houve passos em que praticamente esteve paralisado, quase que encerrado. Nunca mais me esquecer que nas eleições legislativas de 2015 fechou a urgência. Não havia médicos, nem havia funcionários. Coisa absolutamente inimaginável. Hoje fala-se de algumas coisas incríveis, mas ela fechou naquele dia, quase sem pré-aviso. Quem chegava ao hospital de Santo Tirso, estava lá um papel que dizia: se houver urgência, vá para Famalicão. Bem, houve todo um processo que não foi inocente, que, na minha opinião pessoal, visava um encerramento do Hospital de Santo Tirso. E eu percebo porquê. Felizmente que isso foi ultrapassado, felizmente que se deu a volta e felizmente que está a construir-se um edifício que, seja de quem for, em termos patrimoniais, nunca sairá de Santo Tirso. Porque sempre que um edifício for feito em Santo Tirso, um edifício público, e se alguém disser: mas isso não é do Estado, isso não é da Câmara, é deste ou daquele, não interessa, ninguém mais vai levar aquele edifício a Santo Tirso. E há de ter uma utilidade. E, portanto, as obras que estão a ser feitas no hospital tardam, mas felizmente que estão a concluir-se. E o que eu espero é que continuem as obras no Hospital de Santo Tirso. Que o Hospital de Santo Tirso seja dotado de profissionais da saúde a sério e em quantidade, e quando houver dinheiro, que se pense numa coisa maior, num hospital único, um hospital que sirva à região. Mas eu, francamente, com as dificuldades que há ao nível financeiro, não estou a ver uma solução a curto prazo. Portanto, vamos tentar resolver para já com o que temos, vamos dar condições às pessoas para poderem usufruir das nossas instalações hospitalares e poderem ser tratadas aqui em Santo Tirso e não terem de andar a correr seca e meca para serem tratadas. E certamente que vamos ter melhores condições. Terminamos então hoje. Regressamos daqui por 15 dias com mais temas da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde.